Durante mais de 3 séculos, o Brasil cometeu um crime que não aconteceu às escondidas. Ele foi praticado à luz do dia, diante de igrejas, prédios públicos e multidões. Homens, mulheres e crianças foram vendidos como mercadorias em praças públicas, sem segredo, sem vergonha e com respaldo da lei. O que hoje seria impensável, naquele tempo era tratado como rotina. Este vídeo não fala de exceções. Ele fala do funcionamento normal de um país inteiro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta e salve este vídeo. Contar essa história é enfrentar o passado sem filtros. As praças públicas eram o coração das cidades coloniais. Ali aconteciam festas, anúncios oficiais e também o comércio de pessoas. Plataformas de madeira eram montadas. Sinos tocavam. Curiosos se reuniam. Pessoas escravizadas eram exibidas, apalpadas, examinadas como animais. Dentes, músculos, idade e cicatrizes eram avaliados. Tudo isso diante de crianças, famílias e autoridades. Não havia clandestinidade. O crime era público porque o sistema inteiro concordava com ele. Para que esse crime fosse possível, foi necessário retirar dessas pessoas qualquer traço de humanidade. Que elas não eram chamadas de homens ou mulheres, mas de peças. Eram descritas em anúncios de jornal como objetos: altura, força, defeitos. Seus nomes africanos eram apagados, substituídos por nomes impostos. A desumanização não era um efeito colateral da escravidão. Ela era a base do sistema. Sem ela, vender pessoas em praça pública seria impossível. O mais perturbador não é apenas quem vendia, mas quem assistia. Comerciantes, fazendeiros, autoridades, religiosos e cidadãos comuns passavam pelas praças e viam aquele espetáculo. Muitos compravam, outros apenas observavam. O silêncio coletivo transformava o crime em normalidade. A escravidão não foi sustentada apenas pela violência direta, mas pela aceitação social. Quando todos fingem que não veem, o crime se repete. Nada disso acontecia sem autorização. O Estado regulamentava, taxava e protegia o comércio de pessoas. Documentos oficiais, impostos e contratos garantiam que aquele crime fosse lucrativo e legal. Guardas protegiam os leilões. Juízes reconheciam a propriedade humana. A escravidão não foi um erro isolado. Foi um projeto sustentado por leis, armas e dinheiro público. Se este conteúdo é importante para você, inscreva-se agora, curta o vídeo e salve para assistir até o final. O algoritmo pode esquecer, mas a história não pode. Nas praças públicas, o crime não destruía apenas corpos, mas laços. Famílias inteiras eram separadas sem qualquer aviso. Mães viam filhos pequenos serem vendidos para destinos desconhecidos. Maridos e esposas eram negociados separadamente, mesmo implorando para permanecer juntos. Os gritos, o choro e o desespero faziam parte do ambiente, mas eram ignorados. Para o sistema, vínculos afetivos não tinham valor. A separação era uma estratégia deliberada. Pessoas isoladas resistem menos. Esse trauma coletivo deixou marcas profundas que atravessaram gerações e moldaram o silêncio que veio depois. Crianças eram vendidas como investimento de longo prazo. Anúncios destacavam idade, força futura e docilidade. Muitas eram arrancadas dos braços das mães ainda pequenas. Cresciam trabalhando, sem memória clara da própria origem. A infância, nesse contexto, não existia. O crime se tornava ainda mais cruel, porque se projetava no futuro. Cada criança vendida representava décadas de exploração garantida. Tudo isso acontecia em público, sob olhares indiferentes, normalizado pela rotina da cidade. As mulheres escravizadas sofriam uma violência específica. Além do trabalho forçado, seus corpos eram explorados sexualmente. Muitas eram compradas por sua capacidade reprodutiva. Filhos nasciam já marcados pela escravidão. Essa violência raramente era registrada nos documentos oficiais, mas era conhecida e tolerada. O crime acontecia dentro das casas, mas começava na praça, quando mulheres eram expostas, avaliadas e vendidas como propriedade total. O silêncio sobre essa violência é uma das maiores omissões da história brasileira. Nada disso era improvisado. A escravidão era um negócio extremamente lucrativo. Bancos, comerciantes, fazendeiros e o próprio Estado dependiam desse sistema. As praças eram vitrines de um mercado que sustentava a economia colonial e imperial. Cada venda movimentava impostos, taxas e contratos. O crime em público era, na verdade,
a engrenagem visível de uma máquina econômica gigantesca. Questioná-lo significava ameaçar fortunas e privilégios. Com o tempo, o horror se tornava rotina. Pessoas passavam pelas praças, desviavam o olhar e seguiam suas vidas. A violência repetida anestesiava a sociedade. Quando um crime se repete todos os dias, ele deixa de chocar. Essa normalização foi essencial para a longevidade da escravidão. O maior crime da nossa história não sobreviveu apenas pela força, mas pela indiferença coletiva. Os castigos não eram aplicados em segredo. Eles eram públicos, calculados e exemplares. Açoitamentos aconteciam em praças, pelourinhos e pátios centrais, diante da população. O objetivo não era apenas punir, mas ensinar pelo medo. Cada chicotada transmitia uma mensagem clara. Desafiar o sistema custaria caro. Crianças, mulheres e idosos assistiam. O sofrimento alheio se tornava parte da paisagem urbana. O crime se reforçava através do espetáculo da dor. O pelourinho simbolizava o poder absoluto do sistema escravista. Ali corpos eram amarrados, expostos e humilhados. Não havia julgamento justo nem defesa. Bastava a palavra do Senhor. O pelourinho não era apenas um instrumento físico, mas psicológico. Ele lembrava diariamente quem mandava e quem obedecia. Em cidades importantes do Brasil, esses monumentos ficavam em locais centrais, provando que a violência não era escondida, ela era institucionalizada. Embora houvesse religiosos que se opuseram à escravidão, a instituição como um todo conviveu com o sistema. Batizava escravizados, registrava nascimentos e mortes, mas raramente questionava a estrutura que os mantinha cativos. Sermões falavam de obediência, resignação e sofrimento como caminho para a salvação. A fé muitas vezes foi usada para justificar a submissão. Esse silêncio legitimou o crime diante da consciência coletiva. Apesar da violência, a resistência nunca cessou. Ela existia em pequenos gestos, ferramentas quebradas de propósito, trabalho lento, fugas individuais, preservação da cultura africana, cantos, religiões e línguas proibidas. Cada ato era uma forma de negar o sistema. Nem toda resistência foi armada, mas toda resistência era perigosa. Muitos morreram por tentar preservar sua humanidade. As elites viviam com medo, medo de revoltas, medo de levantes, medo de perder o controle. Rebeliões como a revolta dos Malês e notícias do Haiti aterrorizavam os senhores. Esse medo explicava a brutalidade extrema. Quanto maior o pavor da reação, maior a violência preventiva. O sistema sabia que era injusto e por isso precisava ser mantido à força. Quando fugir sozinho já era quase impossível, fugir em grupo era considerado uma afronta direta ao sistema. Ainda assim acontecia. Escravizados planejavam rotas à noite, usavam o conhecimento da mata, dos rios e do relevo para escapar. Essas fugas coletivas assustavam profundamente os senhores, pois mostravam organização, comunicação e consciência de grupo. Cada fuga bem-sucedida era uma rachadura no sistema que se sustentava pelo medo. Os quilombos eram mais do que refúgios, eram projetos de sociedade. Ali homens e mulheres reconstruíam vidas, culturas e identidades roubadas. Plantavam, caçavam, criavam regras próprias e resistiam por anos, às vezes décadas. Palmares não foi exceção, foi símbolo. O simples fato de um quilombo existir já desmentia a narrativa de que a escravidão era natural ou necessária. Por isso eram caçados com brutalidade. Para sustentar o sistema, criou-se uma função específica: caçar gente. Os capitães do mato eram pagos para capturar fugitivos vivos ou mortos. Conheciam trilhas, usavam cães, torturavam para obter informações. Muitos eram pobres livres, outros libertos. O sistema fazia com que vítimas se tornassem instrumentos da própria opressão. A caça humana era legalizada, premiada e socialmente aceita. Nem toda denúncia era voluntária. Muitos escravizados eram coagidos a entregar companheiros. A tortura não buscava apenas punir, mas quebrar laços. O sistema sabia que a união era perigosa. Ao estimular a desconfiança, ele se fortalecia. Cada traição arrancada à força era mais uma violência invisível, mas devastadora. O crime não destruía apenas corpos, destruía vínculos, memórias e afetos. No Brasil escravista, querer ser livre era crime. Fugir era crime. Ajudar um fugitivo era crime. Esconder um quilombola era crime. A legislação não protegia a vida, protegia a propriedade.
O sistema jurídico funcionava como o braço da violência. O maior crime da nossa história não foi apenas praticado em público, foi defendido por leis, tribunais e autoridades. As mulheres escravizadas sofreram uma violência dupla. Além do trabalho forçado, eram alvos constantes de abusos sexuais. Esses crimes raramente eram registrados, porque não eram considerados crimes. O corpo da mulher escravizada era visto como extensão da propriedade do senhor. Gravidezes forçadas, filhos arrancados e exploração sexual eram parte do sistema. O silêncio histórico sobre essas mulheres é uma das maiores provas de como o crime foi normalizado. Crianças eram separadas de suas mães sem aviso. Eram vendidas em praças, feiras e negociações privadas. Não havia idade mínima, nem compaixão. Bebês eram avaliados como mercadorias futuras. Meninos e meninas cresciam sabendo que podiam ser vendidos a qualquer momento. O trauma não terminava na infância, ele atravessava gerações. O crime se perpetuava pelo rompimento sistemático dos laços familiares. A separação de famílias não era acidente, era estratégia. Um escravizado sem família era mais frágil, mais controlável. O sistema entendia isso. Pais, mães, irmãos e filhos eram vendidos para lugares diferentes de propósito. O sofrimento não era colateral, era ferramenta. Cada família destruída reforçava a mensagem. Ninguém estava seguro. Tudo tinha preço. Um corpo jovem valia mais, um corpo doente valia menos. A escravidão foi um sistema econômico extremamente lucrativo. Açúcar, ouro, café e algodão foram construídos sobre sangue. O crescimento do Brasil colonial e imperial não foi fruto de trabalho livre, foi fruto de exploração extrema. Esse é o ponto que muitos livros evitam. A riqueza nacional nasceu do crime. Durante séculos a sociedade assistiu. Poucos denunciaram. Muitos lucraram. A escravidão foi aceita, defendida e normalizada. O silêncio coletivo é parte do crime. Quando não se fala, se permite que se repita de outras formas. As marcas da escravidão não desapareceram. Elas se transformaram. Estão nas desigualdades, nas violências e nas ausências. Quando a escravidão foi oficialmente abolida, não houve reparação, nem indenização, nem inclusão. Homens e mulheres libertos foram lançados à própria sorte. Sem terra, sem trabalho digno, sem educação. A lei encerrou o regime legal, mas manteve intactas as estruturas sociais. O crime não terminou, ele mudou de forma. A liberdade veio sem proteção, e o abandono foi institucional. O preconceito racial no Brasil não nasceu depois da escravidão. Ele foi construído para justificá-la. Ideias de inferioridade, desumanização e exclusão foram ensinadas por séculos. Mesmo após a abolição, essas ideias continuaram moldando relações sociais, políticas públicas e oportunidades. O racismo não é um desvio da história, é uma continuidade não resolvida. Ferrovias, cidades, igrejas, portos e fazendas foram erguidos com trabalho forçado. A riqueza acumulada não foi redistribuída. Os herdeiros do lucro permaneceram no poder. Os herdeiros da dor ficaram à margem. O Brasil moderno, contar essa história não é revanchismo, é responsabilidade. É entender que o Brasil foi construído sobre uma violência pública e sistemática. É dar voz a quem foi silenciado. É enxergar as estruturas que ainda moldam nossa sociedade. O maior crime da nossa história não pode ser esquecido, porque seus efeitos ainda estão vivos. Se essa história te impactou, não ignore. Inscreva-se no canal porque aqui a história não é suavizada. Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Salve e compartilhe, porque lembrar é um ato político. E nos comentários diga o que mais te chocou nessa história. Enquanto essa memória existir, o crime não será apagado.